você vive na presença de Deus, você vive cheio. Você não vive vazio. Você transborda. Jesus disse que vai abrir na nossa vida uma fonte que transborda, que jorra para a vida eterna. Então, uma das coisas, maneiras de você se encher de Deus é se encher da palavra de Deus. Mas quando você se enche muito da palavra de Deus, principalmente se você prega, às vezes fica difícil. Você fala assim: o que eu prego, né? Hoje eu podia pregar umas 6 pregações para vocês. Mas eu vou pregar eu vou dar um ensino. E eu quero que você preste atenção. Eu quero que você preste muita atenção. Eu quero que você não se distraia. E eu quero que você entenda do começo ao fim o que eu vou ministrar. E eu quero que você acompanhe comigo. Ok? Uma coisa. Tem pessoas que pregam um evangelho errado. Você tem isso na televisão, você tem isso nos púlpitos, você tem isso na internet. E quando o evangelho é pregado de maneira errada, vai gerar 2 coisas. A primeira coisa vai ser transmitido e difundido um ensino errado, que não é o ensino da palavra de Deus. E a segunda coisa que isso vai promover é medo das pessoas pregarem o evangelho certo. Presta atenção, uma coisa importante. Não é porque alguém prega o evangelho errado que eu não vou pregar o evangelho certo. Não é porque uma pessoa prega tal assunto de maneira humana e desequilibrada que eu não vou pregar a maneira certa. Eu vou pregar a maneira certa sem medo. E você também deve ser assim. Hoje eu vou falar sobre prosperidade. Que bom. O título da minha palavra é esse: prosperidade com propósito. Fala comigo: prosperidade com propósito. Prosperidade é uma palavra bíblica. Será que prosperidade é um assunto, uma palavra, um tema bíblico? Quem acha que é, levanta a mão. Quem acha que não é, levanta a mão. Quem não acha nada, não teve coragem de levantar a mão. Prosperidade é um assunto bíblico, é uma palavra bíblica e é um princípio bíblico. Sim, é. Primeiro eu quero falar de uma coisa que é conhecido como o evangelho da prosperidade. O que é o evangelho da prosperidade? É isto: venha para Jesus, Ele vai te dar um carro novo, um carro zero, um carro top, uma casa nova, uma casa na praia, uma casa no campo. Ele vai te encher de dinheiro, de bufunfa, você vai ficar rico e você vai transbordar. Oferte a sua melhor oferta, e porque você ofertou essa oferta, um anjo de Jesus vai visitar a sua casa e vai derramar lá uma bênção maravilhosa. Só para quem der oferta de mais de 10 mil. O evangelho da prosperidade é mais ou menos isso. Nós cremos no evangelho da prosperidade? Não. Por quê? Porque ele não é bíblico, ele não é real, ele não é a verdade de Deus. Mas nós cremos na prosperidade do evangelho. Nós não cremos no evangelho da prosperidade, mas nós cremos na prosperidade do evangelho. O que é isto? É a prosperidade que o evangelho ensina. É a prosperidade que o evangelho traz na vida de uma pessoa que crê em Jesus e anda com Jesus. E é isso que eu quero ensinar hoje. Antes eu quero dizer que prosperidade é bênção. A prosperidade que o evangelho traz é bênção na vida das pessoas. E quero dizer para você que enriquecimento não é bênção. O que é enriquecimento? Enriquecimento é uma pessoa que busca, que se esforça para ter e acumular riquezas. A Bíblia diz que isso é perigoso, a Bíblia diz que isso produz laços, a Bíblia diz que isso
faz com que o coração dessa pessoa se desvie de Deus e se afaste de Deus. A Bíblia diz para você não ir por esse caminho. Mas a prosperidade é algo que Deus tem para nós e é algo que nos abençoa. Primeira coisa que nós precisamos entender é isto: Deus é próspero. É só você olhar tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, Deus é próspero. Tudo que Deus fez é abundante. Olha o céu é extravagantemente abundante. A quantidade de estrelas, bilhões de estrelas. Na Via Láctea, onde está o nosso planeta Terra, existem bilhões de estrelas, existem bilhões de galáxias. E a menor de todas não a menor de todas, mas uma das menores galáxias é a Via Láctea, onde está o nosso planeta. Deus é extravagantemente abundante. Olha a fauna, olha as plantas, as flores, as árvores. Existe uma quantidade enorme de plantas, de árvores, de flores, de flor. Olha os animais, tem animal que você nem... Com tudo que existe hoje, todo o estudo, toda a tecnologia, toda a mídia, tem animais que nós ainda nem vimos que existem. Por quê? Porque Deus é abundante. Agora presta atenção. Se Deus é assim, por que pensar que para você, então, Deus, na sua área espiritual, material, financeira, Deus vai fazer pequeno? Contradiz a natureza de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Deus é Pai, Deus é bom, Deus é Deus. Deus criou tudo em abundância. Por que Deus vai ser mesquinho com você? Porque tem um ensino antigo, não é ensino atual. O ensino atual, errado, é o evangelho da prosperidade. O ensino antigo, errado, é que se você vai ser um missionário, você vai ser um pastor, você vai ser uma pessoa de Deus, vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai passar necessidade. E isso é espiritual. Isso não é espiritual. Isso é falta de entendimento de quem Deus é, da sua palavra e do que Ele tem para nós. Deus quer criar em você uma mente. Põe a mão aqui na sua cabeça. Diga assim: Deus quer me dar uma mente que é de acordo com a sua palavra, de acordo com o que Ele é e com o seu propósito. Muito bem. Então, prosperidade é uma palavra bíblica, um princípio bíblico e um ensino bíblico. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Amado, está falando com você, você é amado. Faz uma cara que você é amado. Oh, aleluia, sou também amado. Desejo que você esteja ou seja próspero e que tenha saúde, assim como é próspera a sua alma. Quem está falando isso é o apóstolo João. Uma das pessoas que mais intimidade teve com Jesus e conheceu Jesus. Ele diz assim: eu desejo que você seja próspero e que você tenha saúde, como é próspera a sua alma. Uma coisa aqui, tem algumas coisas aqui. Primeira coisa, se você quer ser próspero em todas as áreas da sua vida, o que é prosperidade? Tem algumas maneiras de definir a prosperidade que a Bíblia ensina. Eu vou dar uma frase para você. Prosperidade, de acordo com a palavra de Deus, é você ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Isso é prosperidade. Prosperidade é você ter bênção em cada lugar, em cada área da sua vida. Mas a área principal
é a área espiritual. A área principal é sua alma. Se alguém tiver bênção em todas as áreas da sua vida, presta atenção. Alguém tiver bênção em todas as áreas da sua vida e não tiver bênção na área espiritual, ela não é próspera. Então, eu estou dizendo assim, olha, o que a Bíblia ensina. Uma pessoa pode ter riqueza, uma pessoa pode ter uma boa profissão, um excelente salário, uma pessoa pode ter família, uma pessoa pode ter isso, aquilo. Mas se ela não for próspera espiritualmente, ela, diante de Deus, não é próspera. A nossa vida é integral, a nossa vida é um inteiro. A nossa vida é feita de várias áreas, mas essas áreas formam a nossa vida. Presta atenção, não tem como uma pessoa estar totalmente bem quando uma área está mal. Concorda comigo? Agora, qual a vida que Deus prometeu para nós? Jesus disse que veio trazer vida abundante. Vida abundante é que Ele tem bênção para nós, em todas as áreas. Isso através do sacrifício dEle, da morte dEle, do sangue dEle derramado, Ele providenciou isso para você. E você precisa receber isso, e você precisa crer nisso, e você precisa entender isso. E tudo mais é uma coisa humana. Se alguém disser, seja o inimigo, seja o diabo, seja uma pessoa, seja um pregador, dizer Deus não tem bênção nessa área. Se você estiver passando uma coisa muito problemática nessa área, é uma coisa de Deus. Sabe, irmão, tribulação, ela existe, mas ela é temporária. Ela é passageira. Agora a pessoa tem uma tribulação no casamento e ela vive a vida inteira, está casada há 60 anos em tribulação. Alguma coisa está errada. A pessoa tem 40 anos de idade e faz 30 anos que ela tem problema financeiro. Alguma coisa está errada. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você, a palavra de Deus, ela é verdade e ela se cumpre. Eu estou andando com Jesus faz 36 anos. 35 anos. Eu estou no ministério pastoral há 30 anos. Faz 30 anos que eu pastoreio pessoas, que eu aconselho pessoas, que eu discipulo pessoas, que eu invisto pessoas, que eu acompanho pessoas. Eu nunca vi uma pessoa que tem fé em Deus e é fiel a Deus não prosperar. Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém, nesses anos todos, assim, a pessoa é fiel, a pessoa obedece a Deus, a pessoa pratica a palavra de Deus e ela não prospera. Nunca vi. Mas eu também nunca vi alguém prosperar integralmente, prosperar em todas as áreas da sua vida, sendo infiel a Deus. Nunca vi. Sabe por quê? Porque o reino de Deus funciona com leis espirituais. Não tem como eu e você, presta atenção, não tem como você praticar essas leis sem que o resultado prometido na palavra de Deus caia sobre a sua cabeça. Se você praticar as leis de Deus, se prepare, você vai ser perseguido pela bênção de Deus. Mas se você quebrar a lei de Deus, por mais que você queira, você deseja e você ore, essa bênção não chegará a você. Pode vir o profeta do outro lado do mundo, cheio do fogo de Deus, e profetizar sobre a sua vida. Se você não obedecer a lei de Deus, você não vai experimentar o que eu estou te falando. Mas sabe, a boa notícia do Evangelho é que Jesus já fez a maior parte. A sua parte é pequena. Deus tem prosperidade para você. Deus tem vida para você. Deus tem bênção para você. Deus tem recurso para você. Deus tem provisão para você. Deus tem boa profissão para você. Deus tem oportunidades para você. Deus tem
uma provisão sobrenatural para a sua vida. A palavra original aqui nesse texto, terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, que diz próspero, sua alma seja próspera. A mesma palavra que diz, eu desejo que você seja próspero e que sua alma seja próspera, é a mesma palavra no grego, é a palavra eudo. O que significa essa palavra? Conceder uma jornada próspera. O que essa jornada é? A sua vida é uma jornada. Deus quer que a sua jornada nessa vida seja próspera. Deus quer que a jornada sua nessa vida seja abençoada. Sabe, irmãos, porque pessoas estão pregando e barateando a bênção de Deus, ou estão comercializando a bênção de Deus, ou estão negociando a bênção de Deus. Não é por isso que a bênção não é verdadeira e existe para os verdadeiros que creem e são fiéis a Deus. Ela existe. Essa palavra quer dizer para conceder sucesso, êxito, para fazer prosperar, para ser bem-sucedido. Deus quer e providenciou para que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Isso é prosperidade. Prosperidade é você ter saúde, é você ter uma família em ordem, é você ter um casamento feliz, é você ter recursos financeiros, é você ter um ministério frutífero, é você ter uma vida espiritual, é você ter um relacionamento com Deus que você preserva, você guarda, você investe, você conserva. Isso é prosperidade. Você é liberto, você é sarado, você é curado, você é inteiro, você é íntegro, você é feliz. A Bíblia diz, nos Salmos, feliz é o homem. Jesus diz, bem-aventurado, bem-aventurado o humilde, bem-aventurado o manso, bem-aventurado o misericordioso. O que quer dizer isso? Feliz. Sabe, irmãos, não tem pessoa que acha que o evangelho é o evangelho da tribulação. Porque o evangelho, você creu, então você vai ser perseguido, você vai levar a sua cruz, você vai negar a si mesmo, tu vai padecer, tu vai sofrer, tu vai, no fim, se morrer, morra feliz. Isso, você pode ser isso por causa de Jesus, você pode. Mas mesmo em tudo isso, Deus tem prosperidade para você. José é um exemplo clássico. A Bíblia diz em Gênesis 39, 2. Mas o Senhor era com José. Quem aqui crê que Deus é com você? Quem aqui crê que Deus está com você? Era com José. E ele tornou-se próspero. Está escrito lá na Bíblia, irmãos. E o termo original quer dizer isso mesmo, próspero. Deus era com José. Prosperidade só vem com a presença de Deus. Um homem sem Deus pode ser rico, um homem sem Deus pode ter mobilidade, um homem sem Deus pode ir para cá, para lá, para onde ele quiser, mas prosperidade ele não terá. Sabe por quê? Porque tudo isso vai ser com dores. Com dores. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Quando uma pessoa vai atrás de todas essas coisas, sem a presença de Deus, ela vai colher dores. Dores na família, dores no casamento, dores na saúde, dores. Irmãos, pessoas famosas, eu conheço pessoas famosas, não têm família. São pessoas sozinhas, solitárias. Isso é bênção? Não. Pessoas ricas, que não dormem direito à noite, que são preocupadas, que têm síndrome do pânico, que têm depressão, que tomam remédio, que a saúde está um caco. Isso é bênção? Não! Mas a verdadeira prosperidade, só o Senhor dá. E Ele dá aos seus filhos, irmãos. E você pode crer e você pode receber. Diz que Deus era com José, o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero. E ele estava na casa do seu senhor, o egípcio. Agora, interessante a perspectiva de Deus.
José estava vivendo como escravo no Egito. José tinha um senhor, Potifar. Ele não recebia nada pelo trabalho que ele fazia. E Deus diz: esse é próspero. Fala, que loucura. Sabe por quê, irmãos? Porque a perspectiva de Deus de prosperidade é diferente do mundo. Agora eu quero que você entenda. Quando diz lá, próspero significa uma jornada próspera. É que, olha a jornada de José, olha onde ele chegou. Ele se tornou o primeiro ministro do Egito. Ele se tornou a pessoa mais importante, com mais autoridade no Egito, só abaixo do faraó. Ele organizou toda a riqueza do Egito. E na época o Egito era o império mais rico da terra. E Deus tirou ele da prisão para lá. Sabe por quê? Porque ele percorreu uma jornada de prosperidade na presença de Deus. Ele não negociou valores, ele não negociou princípios, ele não deu jeitinho, ele cursou uma jornada, ele foi fiel a Deus. Irmãos, você quer ver a prosperidade de Deus na sua vida? Quem quer? Quem quer? Seja fiel a Deus. Se você não for fiel a Deus, você vai se esforçar, mas você vai se frustrar. Até o trabalho, irmãos, você deve trabalhar. O trabalho é uma coisa de Deus. Tem gente que pensa que o trabalho não é de Deus, o trabalho é do diabo. Não, o trabalho é de Deus, irmão. Trabalho abençoa. Trabalho é uma das coisas que mais Deus usa para abençoar as pessoas, para formar as pessoas, para ensinar as pessoas, para ensinar paciência, para ensinar amor, para ensinar fé, para ensinar perseverança, para ensinar esperança. Sabe, irmãos, hoje eu tenho uma fé. A Bíblia diz que você vai de fé em fé. Hoje a minha fé é maior do que há 30 anos. Hoje a minha fé é maior que o ano passado. Mas quanta fé que eu aprendi no trabalho. Trabalhando, irmão. Crendo em Deus, esperando em Deus, perseverando, não desistindo, não abrindo mão. Mas sabe, eu aprendi uma coisa. O meu salário vem de Deus. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. E eu aprendi uma coisa. Se eu andar com Ele, eu serei próspero. Eu posso hoje estar passando uma dificuldade, mas se eu andar com Ele, eu terei uma jornada próspera. Porque é o que Ele tem para nós. Essa palavra aqui no grego, quando diz que José se tornou próspero, é a palavra no hebraico, tessalak, que quer dizer avançar, prosperar, progredir, ter sucesso, ser lucrativo. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Deus quer pôr riquezas, Deus quer pôr dinheiro na sua mão, mas Ele quer ensinar você a administrar esse dinheiro. Ele quer ensinar você a usar esse dinheiro de acordo com os princípios de Deus. Não é que Deus é um dinheiro fácil. Não é um dinheiro que Deus vai abrir o céu e vai cair. Não, irmão. Você tem que andar uma jornada com Deus. Você tem que ser fiel a cada dia. Você tem que ser fiel aos princípios de Deus. A palavra de Deus. No material, no espiritual, no emocional, no familiar, no profissional. Em todas as áreas, Deus quer te abençoar. Deus tem bênção para você, irmão. Deus é um Deus de bênção. E a Bíblia diz que Ele tem alegria em te abençoar. Ele é galardoador, Ele é presenteador. Tem gente, irmãos, que crê num Deus difícil. Tem gente que crê que Deus, para dar uma bênção, tem que orar e jejuar, é 2 anos, filho. E olhe lá. Não, irmãos, Deus é galardoador. Ele tem presentes para você, Ele tem bênçãos para você. Ele tem prosperidade para você.
Essa palavra significa fazer prosperar, experimentar a prosperidade. Sabe, irmãos, é isso que Deus tem para nós. Eu estou falando de uma coisa que eu experimento na minha vida. Eu quero dizer que não tem crise econômica que pode bloquear a prosperidade de Deus na vida das pessoas que andam com Ele. Não tem. Irmãos, esse país já passou crises. Está passando uma difícil, uma está demorando. Já passou outras. Eu lembro na minha vida, nos tempos de maiores crises que esse país passou, no meio da crise, eu experimentei a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, a dádiva de Deus, os presentes de Deus, porque o sistema de Deus não está sujeito ao sistema deste mundo. Quero ler uma passagem com você. Abre comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Por favor, Gênesis capítulo 12. Aonde diz assim, do versículo 1 ao 3. É uma passagem linda. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus deu, a primeira vez que Deus falou com Abraão, já falou esse negócio desse tamanho. Ele nem conhecia Deus, quando Deus falou. Deus chamou ele para andar comigo. Deus diz: vem andar comigo, vem andar na minha presença. Deus diz para ele: deixa o natural e vem experimentar o espiritual. Sabe, querido, você quer a prosperidade de Deus, deixa o natural. E daqui a pouco eu vou falar algumas coisas que você não vai gostar muito, mas você precisa ouvir. Talvez precise, né? Não sei. Deixe sempre com amor. Sempre. Se faltar amor, pode falar comigo. De verdade. Deixe o natural e você vai experimentar o espiritual. Tem pessoas que estão tão agarradas ao natural, irmãos, que nunca experimentam o espiritual, o sobrenatural, o maravilhoso de Deus. O de Deus sempre é melhor. A Bíblia diz assim, ó: que adianta o homem se esforçar e trabalhar e repousar tarde e dormir de noite e ficar preocupado? Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Não é que Deus falou para você não trabalhar e dormir. O que Deus diz é o seguinte: aos seus amados, Deus não abençoa eles enquanto eles estão trabalhando. Deus abençoa enquanto eles estão descansando do trabalho. Por isso que tem uma pregação que diz: Deus trabalha nas horas da noite. A Bíblia diz: jamais houve um Deus como o Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam. Agora, se você não fizer a sua parte, se você não cumprir os mandamentos de Deus, o portão está fechado para você. Quem já viu controle remoto para abrir portão? Portão eletrônico, já viu? Você tem um controle remoto, você chega diante do portão, aperta o botão e o portão abre. Você fecha, aperta o portão fecha. As coisas de Deus têm um portão automático. Vai tentar abrir aquele portão na sua força para você ver. Você não abre. Mas Deus te deu o controle remoto. É só apertar o botão. É só praticar os princípios de Deus.
Deus diz assim, para você ser fiel a Ele, e Ele vai deitar sobre o seu regaço, sobre a sua vida, uma bênção sacudida, recalcada e transbordante. Uau! Isso é material, é financeiro, é espiritual, é familiar. Quando Ele te der uma esposa, é uma esposa, irmãos. Não é um enrosco. Quando Ele te der um marido, é um marido, é um marido, é um marido, é um homem de Deus. Agora, se você for atrás de um, aí não está nada garantido. Mas quando Deus dá, é bênção. É bênção. Ele disse para Abraão algumas coisas. Ele disse para Abraão, eu vou te abençoar. Te abençoarei. Imagina Deus está dizendo, te abençoarei. Quando Deus falar para alguém, eu te abençoarei, por mais que essa pessoa seja espiritual, ela não consegue dimensionar o tamanho do que é isso. Eu te abençoarei. Imagina Deus, o Criador de todo o universo, sustenta todas as coisas, olhar para você e dizer, eu te abençoarei. Você não consegue medir essa bênção, irmão. Isso vai além de tudo que você pensa. Na vida de Abraão, Abraão jamais podia imaginar, quando Deus falou para ele, eu te abençoarei, que ele seria o patriarca de uma nação. Que ele seria o precursor de Jesus nessa terra. Que ele seria o pai de todos os que creem. Ele é pai na fé meu e seu. Porque quando Deus abre a boca e fala, eu te abençoarei, irmãos, é um trovão. É muito grande. Agora, o triste é ver uma pessoa, conhece a palavra de Deus, e ela mesma bloqueia isso na vida dela. Mas você não vai ser assim, em nome de Jesus. Dá um sorriso à pessoa ao seu lado. Diga, você não vai ser assim. Deus disse, você será abençoado. Depois Deus disse, você será uma bênção. Sabe, irmãos, Deus está dizendo o seguinte, eu vou abençoar você em todas as áreas. Mas você também vai ser uma bênção. O que adianta uma pessoa, vamos dizer entre aspas, abençoada, mas ela não é uma bênção? O que adianta uma pessoa com recursos, com finanças, é muquirana, é avarenta, é mão fechada, é iracunda, não gosta de pessoas, é preocupada, não dorme de noite, ela morre e deixa tudo no banco e viveu preocupada. O que adianta isso, irmãos? O que adianta uma pessoa ter bênção se ela mesma não é bênção? Não vale. Agora, presta atenção. Quem quer abençoar pessoas? Eu quero. Eu tenho uma pergunta para você. Como você vai abençoar pessoas se primeiro você não for abençoado? Como que você vai ajudar pessoas financeiramente se você mesmo financeiramente está na míngua? Como que você vai abençoar pessoas espiritualmente se você espiritualmente está ralado? Como que você vai abençoar pessoas familiarmente, o casamento delas, se o seu casamento é um caco? Irmão, você só pode abençoar se primeiro você for abençoado. Deus não disse para Abraão, vai abençoar as pessoas. Deus disse primeiro, eu te abençoarei. E você será abençoado. Irmão, não recuse a bênção de Deus. Não seja incrédulo com a bênção de Deus. Não bloqueie a bênção de Deus na sua vida. Não tenha uma mente errada. Não se contamine pelo que ensina por aí. Aprenda na palavra de Deus. E aí ele disse, você será abençoado, você será uma bênção, e você abençoará todas as famílias da terra. Irmãos, eu creio isso para a minha vida, eu creio isso para a sua vida, eu creio isso para essa igreja, e eu creio isso para o reino de Deus. Sabe, irmãos, eu e a pastora Fernanda chegamos nessa cidade do Rio de Janeiro.
Hoje estava aqui no louvor, estava olhando, eu lembrei. Nós chegamos com aquele baixo, acho que era aquele ali. Está vendo aquele baixo ali? Aquele instrumento está lá no canto, chama baixo. Ele é alto, mas chama baixo. Nós ganhamos esse baixo antes de vir no Rio. Uma pessoa lá de Santa Catarina deu o baixo para nós. E vocês vão plantar uma igreja, eu quero doar um baixo. Chegou aqui eu, ela e o baixo. Irmão, nós chegamos aqui, não tínhamos recursos para plantar essa igreja. Isso aqui não foi financiado pelos Estados Unidos, isso aqui veio lá de cima. Por que essa igreja é próspera? É diferente ser próspero do que ser rico, tá, irmão? Por que essa igreja é próspera? Porque nós estamos andando na presença de Deus. E o nosso negócio é com Deus, irmãos. E você tem que resolver com Deus. É você e Deus, Deus e você. Resolve com Deus. E você vai ver que tudo vai ser resolvido. Bênção. Sabe, irmãos, eu não vou falar isso para te incomodar, não vou falar isso para te assustar, não vou falar isso. Mas eu vou falar, nós somos família. Sabe quanto custou o aluguel desse prédio por mês? 14 mil reais. Nunca deixamos de pagar, nunca atrasamos um dia. E não vai atrasar um dia. Sabe por quê? Porque se você andar com Deus, Deus vai te abençoar. Se você praticar os princípios de Deus, Deus vai te abençoar. Agora a minha pergunta é essa. Quem quer ser abençoado por Deus? Dá um sorriso. Mas a bênção é de Deus. Vida recalcada, transbordante. Fala, Deus, soca isso. Soca o saco mesmo. Sacode, balança. Põe mais, põe mais. Põe mais, põe mais. Chama o anjo. Chama o Miguel. Chama o Gabriel. Ah, põe mais, põe mais. Sacode a bênção. Sacode. Sacode. Oh, soca mais. E agora derrama sobre mim. Quem quer? A minha pergunta. Você vai abençoar? Você vai reter. É interessante que Deus falou isso para Abraão, não falou? Ele começou a andar com Deus. Eu vou falar só uma parte, irmãos. Isso é só uma parte. Isso é uma lei espiritual. Dízimo. A minha pregação não é sobre isso. Minha pregação é sobre a prosperidade ampla de Deus na sua vida. Mas Abraão, ele foi numa guerra de 5 reis contra 4. Ele venceu a guerra. Ele pegou o despojo da guerra. Quando ele pegou o despojo da guerra, o despojo era bênção. Fala bênção. Fala bênção. Pegou a bênção. Pega a bênção. Pega a bênção. Despojo. Uau! Machuia. Quando ele pegou o despojo, apareceu um cara. O cara apareceu do nada. Abraão nunca tinha visto ele. Chamado Melquisedeque. Apareceu. E a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E quando ele apareceu, Abraão deu para ele o dízimo de tudo. E sabe o que é incrível? Você parar para pensar, fala assim, aonde que Abraão aprendeu a dar dízimo? Porque não tinha nenhum ensinamento, irmão. Não tinha nenhuma palavra, não tinha nada que diz, dá o dízimo. Aonde que ele aprendeu a dar dízimo, irmãos? Andando com Deus. No relacionamento dele com Deus. Ele aprendeu essa lei espiritual. E é interessante, tem gente que fala assim, dízimo é do Velho Testamento. Dízimo é, não, agora nós somos de Jesus. Incrível. Abraão deu dízimo antes da lei. Porque ele andou com
Deus. Por que que ele deu o dízimo, irmãos? Porque ele aprendeu com Deus, porque a palavra de Deus diz assim, ó, honra a Deus com as primícias de toda a tua renda. Irmãos, quando você dizima, você honra a Deus. Não, diz, não é para mim, não é para alguém, você honra a Deus. Mas quando você não dizima, você desonra a Deus. E a questão não é valor, não é cifra, não é dinheiro, não é o valor, ninguém pode ser próspero desonrando a Deus. Ninguém. E a Bíblia vai mais longe. Não tem ninguém aqui dentro, tá? Lá fora tem. Mas a Bíblia vai mais longe. A Bíblia chama de ladrão quem não dizima. A Bíblia diz, roubará o homem a Deus? Rouba Deus. Como que alguém vai ser próspero roubando de Deus, irmão? Presta atenção, você acha que alguém pode ser próspero roubando o vizinho? Quem acha que alguém vai ser próspero roubando os outros? Quem acha? Irmãos, quem rouba, a pessoa não tem paz, a pessoa não tem tranquilidade, a pessoa, um barulhinho, ela acorda sobressaltada. Porque pensa, já estão mandando bala aqui em mim. Não existe maneira alguma de alguém ser próspero. Agora, quem acha que alguém vai ser próspero roubando a Deus? Sabe, irmãos, Deus tem prosperidade para nós. Quando você crê e quando você é fiel. Eu já dei dízimo em época que eu estava tranquilo. Tranques, tranquilo, cá está, Senhor. Te amo. Irmão, mas eu já dei dízimo no aperto, no apuro. Mas vou falar uma coisa para você, eu nunca deixei. Não que eu estou assim, eu vou dar, porque Deus vai me dar. Aleluia. Aqui, Senhor. De volta. Eu quero. Não, irmãos. Apesar de que é uma única coisa que Deus diz que você pode provar Ele, por Ele a prova. A Bíblia diz, não ponha Deus à prova. Diz assim, eu tenho o Espírito Santo, estou cheio do Espírito Santo, eu não vou pecar. E aí o homem vai lá diante de uma mulher toda. Não, irmão, não põe Deus à prova. Mas o único lugar que Deus diz, pode me provar, é nesse princípio. É o único princípio que você pode dizer, Deus, eu pratiquei. Eu estou pondo você à prova. Já pensou? Sabe, irmãos, dinheiro é muito mais espiritual do que você pensa. Na verdade, eu quero afirmar que dinheiro é totalmente espiritual. Não é natural. Não é uma coisa natural. Só para abrir um parênteses que quase parece não tem nada a ver com essa pregação. Você já viu quando uma pessoa ganha na loteria? Depois que ela ganha, como é que a vida dela fica? Você já viu quantas pessoas foram assassinadas, quantas pessoas tiveram tragédia porque ganham na loteria? Sabe por quê? Porque o dinheiro é uma coisa espiritual, gente. E você tem que aprender a lidar com ele de maneira espiritual. O dízimo santifica a nossa vida. O dízimo guarda a nossa vida. O dízimo me guarda de eu não cobiçar, irmãos. É espiritual. É muita coisa envolvida, não tem tempo de ensinar tudo hoje. O exemplo de José. José foi provado, sim ou não? A aprovação prepara você para a prosperidade. Sabe, irmãos?
A Bíblia diz que a herança que vem fácil, o dinheiro que vem fácil, ele traz ruína. Por isso que eu falei de loteria. Ele traz ruína, porque a pessoa não está preparada, a pessoa se perde. O marido era fiel, ganhou uma herança, se tornou infiel. Era um pai presente, ganhou um dinheiro extra, um dinheiro, se tornou um pai ausente. Por quê? Porque não estava preparado. Sabe o que Deus é tão maravilhoso? Ele prepara os seus filhos para serem prósperos. Ele produz um caráter, irmão. Ele toca a nossa vida. Agora uma coisa importante. A prosperidade de Deus, ela é com propósito. Fala comigo, a prosperidade de Deus é com propósito. Ela não tem o destino final à sua vida. Fala assim, meu carro. Meu carro. Meu carro, aleluia. Eu agora creio em Jesus. Eu aceitei o desafio que teve na minha igreja de dar 50% do meu salário. Eu dei. E tinha promessa que eu ia ganhar um carro zero. Eu ganhei um carro zero. Eu ganhei um carro, tem 4 zeros. É um Audi. 3 zeros, sei lá quantos. Irmãos, a prosperidade de Deus não tem um destino final à sua vida. Você é só o canal, você é o instrumento. O canal é abençoado? Sim. Você é o primeiro a ser abençoado, mas você deve ser o primeiro de muitos, porque a bênção é para passar por você e para chegar a outras pessoas, irmãos. Deus tem o alvo da prosperidade que se torne em generosidade. Que você tenha um coração generoso. E aprenda, irmãos, um princípio que Jesus ensinou. Quem é fiel no pouco, vai ser no muito. A pessoa diz assim, rapaz, se eu ganhasse 30 mil por mês, eu ia ser a pessoa mais generosa do Rio de Janeiro. Nossa, eu investi muito em missões, eu abençoar muitas pessoas. Ah, é? Sabe, irmãos, se você não é fiel com o que você tem, você não vai ser num nível maior. Se você não é fiel com 10 reais, você não vai ser com 1.000. Se você não é fiel no tempo que você tem para orar, 15 minutos, você não vai orar 2 horas. Quando o propósito da prosperidade se cumpre na sua vida, isso glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus. As pessoas veem a bênção de Deus na sua vida. Sabe, irmãos? Ande a jornada com Deus. Não queira pegar um atalho. Não queira que a bênção venha de uma maneira mais fácil. Não queira ir por um desvio. Ande no caminho de Deus. Ande naquele caminho reto, naquele caminho que Deus tem para você. E você vai experimentar prosperidade. Sabe, a sua vida hoje pode estar num nível, Deus tem mais para você. Você pode dizer, eu sei. Às vezes eu digo para Deus, eu já disse, irmão, eu já experimentei coisas, eu disse, Deus, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Irmãos, eu lembro do nascimento dos gêmeos. Nossos filhos gêmeos, Miguel e Gabriel. Fernanda grávida. Irmãos, eu não tinha emprego, eu não tinha dinheiro, eu não tinha recurso. Eu ia ter filhos gêmeos. Ia ter 2, irmão, de uma vez. Pergunta se eu estava preocupado. Não estava. O que eu fazia? Eu saía todo dia para procurar emprego, mas o emprego não vinha. O que eu usava o resto do tempo? Eu orava e lia a Bíblia. Eu não estava folgado. Todo dia eu pegava o ônibus e ia procurar emprego. Mas eu não tinha recurso, irmãos. Confiei em Deus. Fernanda tinha um piano. Nós vendemos o piano e guardamos o dinheiro para pagar o médico. Não tinha plano de saúde. Para pagar o hospital, para pagar a equipe médica, para pagar o parto. E dá para pagar tudo e ainda a pessoa deu um desconto, que ela espontaneamente deu.
E aí dava para pagar. E não ia sobrar nada. Irmãos, e quando eles nascessem, de 2, a multiplicação, a bênção da multiplicação. De 2 ia voltar para casa 4. O dia que esses gêmeos nasceram, eles nasceram 8 horas da noite. 8 horas da noite daquele dia. 18 de julho de 1983. 18 de julho de 1983. 8 horas da noite, eles nasceram. Irmãos, eu não tinha emprego, eu não tinha dinheiro, eu não tinha provisão, eu não tinha reserva, eu não tinha para onde ir. Mas eu tinha Deus. Eu fui dormir na casa do pastor Rony, que vocês conheceram, que eu fui dormir na casa dele. Fernando ficou no hospital e a esposa dele ficou com a Fernanda no hospital. Quando eu deitei no travesseiro, Deus falou assim para mim: amanhã você vai ver o que eu posso fazer num dia na sua vida. O dia amanheceu. Aí eu ainda tinha que mudar de casa, porque a minha casa era mofada, os gêmeos não podiam ir para lá, porque iam nascer prematuros, e eles iam pegar alergia, pegar isso, pegar aquilo, pegar pneumonia, pegar não sei o que. A médica disse: você não pode morar nessa casa. E eles nasceram, eu estava morando naquela casa ainda. No outro dia, 10 horas da manhã, eu aluguei um apartamento. 11 horas da manhã, eu arrumei um emprego. Meio-dia, 1 hora da tarde, eu entrei numa loja de coisas de bebê. Você tem que imaginar que eles iam nascer, irmão, não tinha fralda, não tinha enxoval, não tinha nada. 1 hora da tarde, eu entrei numa loja de bebê, chamada Babylândia, no centro de Campinas. Eu saí com um fusquinha cheio de coisa. De tudo que você imagina. Supriu tudo. Naquele dia Deus me deu tudo. Naquele dia Deus me deu tudo. Sabe, irmãos? E sempre que eu precisei de um recurso. Vocês tem muitos jovens aqui, pais jovens na igreja. Os filhos são pequenos. Então você está pensando, a hora que meu filho tiver que ir para a escola, como é que chama hoje? Escola secundária? Não, não é secundária, é o quê? O ensino médio. Quando tiver que ir para o ensino médio, não sei como é que eu vou fazer, não. E faculdade, tiver que fazer faculdade, lamachuia, lamassatara, lamacaia. Deus tem uma promessa para você. Deus quer te fazer próspero. Deus quer dar recursos para você, para a sua família, e para você ainda abençoar outros, para você ainda dividir com outros, para você investir na vida de outros, para você ministrar na vida de outros, para você investir no reino de Deus, para você ser fiel a Deus, para você cumprir as leis de Deus, para você ser favorecido, para você ser abençoado. E se você for fiel naquilo, Deus vai abençoar mais você ainda. E você ainda vai ter uma velhice abençoada e próspera. Com saúde. Com saúde, irmãos. Com vigor. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus acrescenta e aumenta, não com dor, mas com bênção. Porque é uma prosperidade verdadeira, é uma prosperidade genuína. Para terminar, pratique os princípios de Deus. No natural, no financeiro, no espiritual, no familiar, no casamento, no seu trabalho, na sua profissão. Pratique os princípios de Deus. Ande com Deus. E você será próspero. A sua vida hoje pode estar numa situação terrível. Ande com Deus. Você será próspero. Você será abençoado. Essa é a promessa de Deus. E a Bíblia diz que a promessa de Deus em Jesus, todas as promessas de Deus em Jesus, tem o sim e o amém para você. Já está abençoada para você, já é para você. O sinal já está verde para você. A Bíblia está cheia de promessas, irmão. Promessa de saúde, promessa de bênção, promessa de prosperidade, promessa de finanças, promessa de portas abertas, promessa de trabalho, promessa de provisão, promessa. Está cheio de promessas. Todas as promessas são para você. Todas as promessas Jesus conquistou na cruz para você. Você precisa crer e você precisa praticar o que Deus fala para você praticar.
E você vai conhecer essa prosperidade com propósito. Essa prosperidade com generosidade. Essa prosperidade que você tem um carro zero, uau. É de Deus, irmãos. Mas é para você e para os outros. Irmãos, quando cheguei no Rio um ano depois, Deus deu um carro para mim. Não que eu vim sem carro, eu tinha um outro carro. Mas era um carro mais usado. Eu já estava preparado assim, tipo assim, eu vou ficar 10 anos com esse carro. Porque começar a igreja, irmão, não é um desafio. Deus me deu um carro. Mas esse carro não é meu. Esse carro tem 7 lugares. Mas já levou gente, já levou missionário, já levou pastor, já levou irmão, já levou irmã, já levou mudança, já fez escola, já voltou da escola, já foi, já transportou, já levou, já saiu, já emprestou, já... Sabe por quê, irmãos? Porque Deus me abençoa para me abençoar. Fica sempre aberto para 2 coisas, para ser abençoado e para abençoar. Quem quer ser abençoado? Abre a sua mão. Abre a mão. Porque aí Deus pode encher, irmãos. Agora fecha a mão. Tua mão já está fechada, como é que Deus vai pôr coisa aí? Agora abre a mão. Deus pode encher. E aí você pode dar. O que Deus vai fazer? Vai encher de novo. Só quando encher, Deus vai pôr mais. Você dá mais, o que Deus vai fazer? Vai dar mais. Eu me alegro, irmãos, de ver pessoas na Vida Rio experimentando a verdadeira prosperidade. Não porque está negociando com Deus, porque aqui nós não ensinamos você a negociar com Deus, aqui nós ensinamos você a andar com Deus, aqui nós ensinamos você a ser um cristão de verdade. Aqui nós ensinamos você a praticar a palavra de Deus, sem desculpa. E eu me alegro de ver pessoas prosperando na família, prosperando no casamento, prosperando na profissão, prosperando nas finanças, prosperando nos relacionamentos, prosperando no ministério. Eu me alegro. Porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Deus quer que nós sejamos sábios, irmãos, que nós sejamos bons administradores, nós sejamos pessoas de fé, pessoas de fidelidade. E nós ainda vamos ver Deus fazer muitas coisas. Muitas coisas. Você já pensou que essa igreja, irmão, do jeito que ela já tem abençoado nações da terra? Seja fiel a Deus, amém? Seja um crente de verdade, uma pessoa que crê na promessa de Deus. Uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que trilha uma jornada com Deus. E aí você vai ser próspero, cheio de saúde, e a sua alma, seu espírito vai ser próspero. E você vai ser feliz, e você vai ser abençoado. E você vai ser um canal de bênção para muitas pessoas. Amém? Amém. Fique em pé, em nome de Jesus. Deixa eu terminar por aqui, que eu estou animado, senão o culto vai para as 9, vai para as 9:30. Abre suas mãos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Pai, o Senhor é um Deus de propósitos. O Senhor é Deus que pensou na nossa vida, mesmo antes de nós existirmos. Senhor, nós vivemos no meio do mundo caído, do mundo falido, do mundo pecaminoso, do mundo que, Senhor, está longe de Ti. Mas nós queremos ter o entendimento, a sabedoria, a revelação que a Tua palavra nos traz. Nós queremos nos ver como o Senhor nos vê. Eu quero que você se veja próspero de verdade. Eu quero que você, com olhos de fé, veja sua vida e todas as áreas da sua vida recebendo prosperidade de Deus. Eu quero que você veja a sua vida e você sendo uma bênção para muitas pessoas. Uma bênção espiritual, uma bênção natural,
uma bênção ministerial, profissional, financeira. Eu quero que você creia que você é um filho de Abraão, que você é um herdeiro da fé que teve Abraão. Eu quero que você receba sobre a sua vida a palavra que Deus deu para Abraão. Sai do natural e vai para o espiritual. Eu te abençoarei. Você vai ser uma bênção e você abençoará muitos. Você abençoará muitos. E lá na frente a Bíblia diz: e andou Abraão com Deus. Lá na frente Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. O que é ser perfeito? Não é ser perfeito quando uma pessoa pensa de perfeição. É praticar todos os mandamentos de Deus com fidelidade. Anda na minha presença, Abraão. Seja perfeito. Você será próspero. Eu quero que você se olhe assim. Eu quero que você rejeite todo o ensino errado, irmãos, que pode atrapalhar a sua fé e o propósito de Deus na sua vida. Eu quero que você rejeite o ensino errado e aceite o certo. Eu quero que você creia e aceite no seu coração e receba no seu coração que Deus tem prosperidade para você. Não é uma prosperidade gratuita, não é uma prosperidade qualquer, não é uma prosperidade fácil, não é uma prosperidade negociada, é uma prosperidade que Deus tem de verdade para todos aqueles que nessa terra andam com Deus. Anda com Deus. E se você sabe alguma coisa no seu coração que você não tem praticado, você não tem sido fiel, corrija isso agora. Corrija isso hoje. Acerte isso com Deus agora. Acerte no seu coração, na sua vida. Acerte. Sabe, irmãos, porque Deus, como seu Pai, Ele tem grande desejo e alegria de te ver prosperar. Ele tem grande alegria de te abençoar. Eu, como pastor, eu tenho grande alegria de ver você prosperando. Pai, eu quero abençoar a tua igreja, teus filhos, Pai. Eu declaro a tua palavra, eu declaro o poder da tua palavra. Eu declaro o rompimento, eu declaro o avanço. Eu declaro que qualquer prisão, Senhor, seja mental, seja natural, seja espiritual, Senhor, que caia por terra na vida dos teus filhos, Senhor. Que caia por terra, que caia por terra. Pai, e que o Senhor levante a tua palavra, o Senhor levante a tua visão, o Senhor levante a tua promessa, o Senhor levante a tua perfeição, o teu propósito, Senhor, na vida dos teus filhos, na vida desta igreja, em nós unidos e juntos, Pai. Que o Senhor abençoe cada área da vida dos seus filhos. Eu declaro essa prosperidade em cada área, Senhor, da vida dos teus filhos, Pai. Na vida física, na vida profissional, na vida financeira, na vida natural, na vida familiar, no casamento, na vida espiritual, no ministério, Senhor, em todas as áreas e em todas as coisas, Pai. Que nós sejamos este povo, Senhor. Que nós sejamos aqui nesse lugar um povo fiel de tal maneira que nós vamos, Senhor, ver e manifestar a sua bênção em nossas vidas e vamos dar glória e honra ao teu nome, Senhor. Que assim seja, Pai. Que assim seja, Pai. E que cada um aplique isso, Pai, em todas as áreas da sua vida, Senhor. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá um aplauso bem forte para o Senhor. Amém? Aleluia.
Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Dá um sorriso às pessoas ao seu redor, dá um abraço bem caloroso. Tem cantina, que deve ser boa, porque as irmãs estão preparando lá. Tiveram que sair, estão lá, né? Deve ser boa demais a cantina. Amém? Não deixa de passar lá, fazer sua refeição. Deus abençoe muito você. Tenha boa semana.